nossa prece inicial, por favor? Começo sim, Edu. Bom dia a todos. Bom dia à nossa equipe espiritual que já está a postos para poder nos ajudar, nos inspirar. Que possamos unir os nossos corações e os nossos pensamentos e dedicar um pouco da nossa atenção para aprender essa mensagem do Cristo, que possamos colocar em nosso dia a dia e refletir da melhor maneira possível. Que os amigos espirituais possam inspirar o Edu para ele colocar da maneira mais clara e objetiva, como sempre faz, com muito amor e carinho. Bom estudo para todos nós, que assim seja, graças a Deus. Obrigado, querida amiga. Então, e bem-vindo mais uma vez a todos aqui ao nosso estudo de hoje. Então, hoje nós vamos falar sobre o Buscai e Achareis, que é o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, para aqueles que estão se conectando nesse momento aqui. Então, primeiro eu queria agradecer a atenção, a paciência e o carinho de todos vocês. Queria também agradecer à nossa equipe doutrinária, que com muito carinho revisa os nossos materiais, nos sugere melhorias, modificações, e estão todos aqui hoje, né? Eu vou contar com o Guga, o Henrique e o Antúlio, vou estar aqui atordoando eles aqui com perguntas ou que eles nos ajudem a monitorar o chat. Eu vou também estar olhando o chat aqui, eu estou com várias telas aqui na minha frente. Então, eu vou pedir às vezes que vocês aí que estão participando na plateia virtual também participem. Então, eu vou estar fazendo pauta aí, pedindo informações, aí, inputs de vocês. Então, fiquem à vontade para usar o chat, tá? Que eu vou estar aqui olhando também. Bom, vamos lá, gente. Então, buscar e achareis. Começamos aqui lembrando que essa é o capítulo 25 do Evangelho, então, para quem quiser ler todo o material depois, ele está disponível no Evangelho, essa é a nossa base principal. E nesse capítulo, temos 3 subitens, né? Temos 3 subitens que estão contidos aí no buscar e achareis. É o ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. É o observai os passos do céu. E não vos afadigueis pela posse do ouro. Então, a gente vai estar analisando um pouquinho cada um desses itens. Né, eu sei que domingo é o dia que a gente relaxa e descontrai, mas eu vou fazer um convite aqui para a gente colocar a nossa cacholinha para funcionar. Nós vamos estar refletindo aqui juntos com relação ao que o Cristo quis nos trazer com esses ensinamentos, tá? Então, é uma oportunidade de aprendizado, é uma oportunidade de reflexão e é uma oportunidade de acolhimento, porque quando a gente entende como as leis de Deus funcionam, isso nos traz uma paz e uma confiança que só esse entendimento pode nos trazer. Então, não há nada mais acolhedor, consolador, do que a gente entender como que Deus de amor funciona, como é que ele criou tudo que ele criou para nós e como que as coisas funcionam. Então, esse é o objetivo de hoje aqui. Então, está lá na passagem, né, de Mateus, que dá o tema para esse estudo, está escrito assim: ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Então veja que o tema é buscar e achareis, mas o Kardec e os espíritos refocam o buscar e achareis
começando por ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. Então diz assim o que está no Evangelho, registrado por Mateus. Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede recebe e quem procura acha, e aquele que bata a porta abrir-se-á. E aí Jesus nos explica um pouco mais. Qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros aos que lhe os pedirem? Então, olha só que interessante. A gente, nesse início aqui, tem que fazer uma reflexão importante. Que Jesus nos lembra o seguinte, e nos fala com clareza que Deus, sendo o Pai mais perfeito que existe, porque nos criou tudo. Então, Ele é nosso Pai, né? Nesse aspecto, Ele é nosso Pai, é nosso Criador. Que Deus sempre nos atende. Olha só que afirmativa forte, forte, que nós temos que entender. O que nós pedirmos será sempre atendido. Agora nós temos que refletir aí profundamente, né? O que é esse pedir e o que é que nos é dado. Porque sempre nos é atendido. Por que nos é atendido? Porque ele nos lembra, vocês homens que são imperfeitos, quando o seu filho pede pão, você dá uma pedra a ele? Não. Então, se vocês que são imperfeitos, que são maus, sabem atender com carinho ao pedido dos seus filhos, então, não nos dará Deus, que é perfeito, né? E o que quer dizer isso? Quer dizer, então, que o nosso pedido é atendido. Agora, como é que vamos entender essa resposta? A resposta que Deus nos dá. Será que Deus é caprichoso e dá uma resposta baseada em como que ele está se sentindo naquele dia? Na opinião dele naquele dia sobre nós? Será que é assim que a gente gosta? Primeiramente, vamos pensar o seguinte: alguém nunca foi avaliado? Todos nós já fomos avaliados de alguma maneira. O que quer dizer isso? Seja na escola, né, quando estamos estudando, somos avaliados, temos provas. Seja no nosso trabalho, né, temos, para quem trabalha em empresa corporativa, sabe que tem lá o tal do processo de avaliação periódica, né? Em casa somos avaliados, né? Na forma como nos comportamos, na sociedade somos avaliados. E nós gostamos quando essa avaliação é subjetiva. A gente fica feliz quando alguém nos avalia baseado em como ele está se sentindo, ou ela está se sentindo naquele dia, ou a opinião que ele tem, ou que ela tem. Isso nos deixa feliz? Eu acho que a resposta, espero que seja não. Nós não gostamos disso, né? Nós queremos que a avaliação seja o quê? Justa. A gente sempre pede isso. E que seja objetiva. Não é isso que a gente sempre pede, né? Não é isso que a gente sempre quer. Que seja baseado em regras e que seja baseado em evidência e não em opiniões. Você gostaria que o professor na escola te desse uma nota baseado na opinião que ele tem de você ou no esforço e na evidência que você colocou na prova, que você estudou e colocou ali, né, o conteúdo, e gostaria que não só fosse avaliado baseado no conteúdo, né, que você colocou na sua resposta, mas que seja feito de forma consistente com todos os alunos. Não pode ter o que preferência. Então, se nós achamos que Deus opera, né? Como é que nós achamos que Deus opera? Achamos que ele opera baseado nas suas opiniões, dependendo do dia,
ou baseado em regras que garantem a justiça e igualdade? Já pensamos nisso? Como é que nós queremos que Deus funcione? Como é que nós queremos que ele funcione? Que ele seja caprichoso, né? Que cada dia ele mude de opinião e que cada dia ele fale, eu gosto, hoje estou gostando mais do Henrique, ou mais do Edu, ou mais da Silvia, ou que ele seja um pai justo e que tenha regras que garantam a justiça e a igualdade. Então, a boa notícia é que essas regras existem, né? Essas regras são chamadas as leis morais. E a resposta que nós vamos receber de Deus quando buscamos, né? Do buscar e achareis, ou quando pedimos, essas respostas chegam de acordo com essas regras. Então é isso que nós temos que começar a entender, que quando nós pedimos, as respostas não podem ser caprichosas. Falar, não, não vou atender você porque eu não gosto de você, ou vou atender mais o outro porque eu acho o outro mais bonitinho, o cabelinho dele tá com gel hoje, eu vou favorecer ele ou ela. Isso não existiria, isso não seria um pai de amor e justiça. Não é assim que nós queremos que o mundo funcione, quanto mais que Deus funcione. Portanto, a resposta quando pedimos tem que vir de acordo com essas regras. Ora, nós conhecemos essas regras? Né? Muitos de nós não. Né? A grande consolação que a doutrina nos traz é também o esclarecimento de quais são essas regras. Porque quando nós entendemos as regras, saberemos enxergar a resposta também. E saberemos até pedir depois, porque estamos entendendo. Então, é nesse contexto que Jesus disse: buscai e achareis, pedi e se vos dará. Agora é que a coisa fica complicada, porque nós temos agora que entender esse conjunto de leis e de regras para que a gente possa saber o que esperar. Então, vamos começar com um exemplo simples, né? Por exemplo, nós podemos pedir a Deus que cancele a lei da gravidade? Ó, Deus, ó, eu tô com vontade de flutuar hoje. Então, por favor, cancela a lei da gravidade. Não dá. Não dá. Deus não vai cancelar a lei da gravidade para mim. Eu não posso pedir isso. É ilógico. Quando a gente aprende que a lei da gravidade é uma lei, a gente para de falar besteira, né? Nós não vamos pedir para Deus para cancelar a lei da gravidade. A gente pode ignorar a lei da gravidade? Não deve. Né? Você pode tentar, mas vai custar. Se você jogar no precipício achando que a lei vai ser cancelada, ou que eu vou ignorar a lei, você sabe que não vai funcionar, você vai cair no precipício. Então, como é que nós podemos, o que nós pedimos a Deus, então, nesse caso? Nós pedimos inteligência e orientação para que nós não soframos com a lei. Então, a gente aprendeu como a lei, né? No caso da gravidade, a gente aprendeu na marra, mas aprendeu que se eu me jogar no precipício, eu vou cair. E depois de morrer várias vezes e reencarnar, eu aprendi a não vou mais me jogar no precipício. Então, a gente aprendeu a usar a lei da gravidade, a gente aprendeu a estudar a física para saber como utilizar a lei da gravidade para o meu benefício, para o benefício do mundo. Então, nós entendemos uma lei de Deus, passamos a usar a inteligência e pedir a Deus, né? O que a gente pede a Deus é a inteligência para poder prestar atenção. A gente ora, então, para que a gente não caia no buraco, porque sabe que a lei da gravidade existe. Então, daqui para frente, a gente pede, ó Deus, né? Me livre do mal. Mas que mal? Mas me livre do mal. Me faça prestar atenção no caminho para que eu não caia no buraco. Porque a lei da gravidade vai me puxar para baixo. Eu sei disso. Não tem como escapar. Então, que eu possa não enxergar, que eu possa enxergar o buraco para desviar do buraco, então. Então, esse é o que nós pedimos. Então, nesse sentido, quando Jesus fala, buscai e achareis, ele está falando de uma lei, né? De uma lei específica aqui que o Evangelho nos traz, que ele muda, então, do buscar e achareis, ele foca no ajuda-te a ti mesmo, ele fala que é equivalente, buscar e achareis é equivalente a dizer ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará, que não é nada mais do que a lei do trabalho que nos leva à lei do progresso. Bom, então, peraí. É aí que o Espiritismo entra para nos esclarecer sobre essas leis que nós falamos. Falamos da lei da gravidade, que é uma lei física, faz parte da lei natural, né, parte da lei de Deus.
Mas existem as leis morais, que é o que não está estudado ainda, né, pela ciência material, mas será estudada um dia, porque todas as leis são naturais e nós vamos descobrir a natureza, mas os espíritos, através da infinita misericórdia do alto, quando achando que nós já estivéssemos moralmente, espiritualmente maduros para podermos entender, nos trouxe a doutrina espírita, né, por volta dos anos 1800, né, quando Kardec foi chamado a participar da codificação e nos brindou com a codificação espírita, o Livro dos Espíritos sendo uma das bases, que foi publicado quando? Alguém lembra aí quando foi publicado? Coloca no chat aí. Foi publicado o Livro dos Espíritos, né? Aí, 1857, Henrique, acho que sim. Acho que foi 1857, tá certo. E olha só, então, há tanto tempo atrás, esse livro foi publicado, aí a gente vai pensar um pouco no que nos trouxe esse livro e quão revolucionário, eu diria, alguns desses conceitos são para a época, principalmente. Então, vamos lá. Vamos falar um pouco, então, das leis, para que a gente entenda. Nesse caso, está se falando da lei do trabalho, da lei do progresso. Mas a gente entende as outras leis, então eu vou fazer um convite aqui para a gente fazer um resumo das leis, das 10 leis que nos são trazidas na codificação. Nesse caso, elas vão estar no Evangelho segundo o Espiritismo, e a gente está estudando, nesse momento, né, o Buscar e Achareis, ele está ligado mais à lei do trabalho e à lei do progresso, mas elas não são as únicas leis. Nós temos, e todas essas leis, o que quer dizer uma lei? Uma lei é uma força, ok? A lei da gravidade, o que é a gravidade? Para quem estuda física, que não é o meu caso, então os físicos me perdoem, mas a gravidade é uma das forças do universo. Né? Tá lá, a física acho que define 4 forças, a lei da gravidade é uma delas. E o que quer dizer uma força? Uma força é algo que existe e que nos impulsiona, o que interage com a gente. Ela tem ela nos impacta. A força, essa lei nos impacta porque ela é uma força. Todas essas leis que nós vamos falar, elas são forças, elas nos impactam. Não é uma escolha, eu vou seguir essa lei. Essa lei tem uma influência na gente. Conforme vamos despertando as nossas consciências, nós vamos entendendo como que essa lei nos afeta, mas elas não nos afetam. Por exemplo, a lei de adoração. A lei de adoração, por ser uma lei natural, ela está no homem e é inato a todos os povos. Todos os povos, por mais primitivos que fossem, tinham essa atração para esse conceito de algo que me criou. Lá na época, né, do homem primitivo, era o medo das forças naturais, da chuva, do trovão, do fogo, e ao longo da nossa evolução, passamos a compreender isso um pouco mais, transformamos isso num Deus que era vingativo, e Jesus veio nos trazer o conceito do Deus de amor. Então, hoje, é a mesma lei de adoração que vem sendo melhor compreendida pela nossa evolução. Mas ela existe em todos os homens. Isso é uma lei. Por isso que a gente nunca vai deixar de tê-la, achando que a razão vai substituir a nossa tendência a nos elevar para um ser superior, é uma fantasia. A nossa razão nunca vai substituir isso, porque a nossa razão vai, na verdade, revelar essa lei para nós de uma forma lógica. Né? É a fé raciocinada que Kardec nos traz pela codificação. Então, essa é uma lei. A lei do trabalho é uma lei. Agora eu já acabei com o domínio de todo mundo, né? A pessoa fala, pensar que é me livrar do trabalho um dia. Nós não vamos nos livrar do trabalho um dia, porque ela é uma lei.
e ela tem um propósito, ela é uma força, né? O trabalho, claro, é uma necessidade, não só da matéria, mas é uma necessidade, sobretudo, do espírito. É através dessa lei que nós melhoramos, que nós espiamos as nossas imperfeições e aperfeiçoamos a nossa inteligência. Tudo na natureza trabalha. Não tem nada parado na natureza. A gente não observa muitas vezes, mas se nós enxergarmos a natureza, não tem nada parado, estacionado. Tudo está funcionando. Tudo está, né, trabalhando. Medo do mais simples, da mais simples planta, até os animais, até os astros celestes estão lá, estão, né, circulando. Ninguém está parado. Então, a lei do trabalho é uma força. E hoje a gente, no ESD, né, fez uma bela recapitulação dessa lei. Né? Então, tivemos aí um pouco mais de insight sobre essa lei. Mas ela é o que tira o homem do primitivismo e faz com que o homem evolua. É o trabalho. Não existe progresso sem trabalho. Achar que nós conseguiremos gerar algum resultado sem esforço, sem trabalho, é uma fantasia, é uma loucura. Não existe, porque é uma lei, né? Então, a próxima lei é a lei da reprodução. É a mesma, é o mesmo conceito. Ela é uma lei, é uma força que está na natureza. A natureza se reproduz, né? Os animais se reproduzem, as plantas se reproduzem. Isso é parte, né, da malha de forças, de leis, de regras que Deus criou. E a lei da reprodução é a que permite que nós mantenhamos a vida no globo. Sem ela, o mundo corporal sumiria, né? Não existiria mais seres encarnados, porque os espíritos não teriam mais onde encarnar, né? E é através da reprodução que as raças humanas se depuram. É aí que entra as leis genéticas, né? E que nós vamos estudando, que a ciência vai estudando e aprendendo que até os nossos corpos e nós como espécie temos evoluído, né? O nosso corpo hoje não é o mesmo corpo de 5.000 anos atrás e não é o mesmo corpo de 100.000 anos atrás ou 200.000 anos atrás, porque mesmo o nosso corpo físico vai evoluindo, né? Vai melhorando para que os nossos espíritos possam se manifestar de cada vez de forma mais plena. Então tudo, né? Tudo está alinhado, está de maneira harmonizada com as leis. Então, a lei da reprodução está ligada à lei do progresso, que está ligada à lei da sociedade. Então, todas essas leis funcionam também em harmonia. A lei da conservação é mais uma lei que existe. Por isso que nós temos fome. Tá? Por que nós temos fome? Porque nós temos que nos conservar. Imagina se nós não tivéssemos fome. Imagina se nós precisássemos comer, mas o nosso corpo não indicasse que nós estivéssemos com fome. Você teria que marcar no relógio, falar, olha, daqui a 5 horas eu tenho que lembrar de comer, porque eu não vou sentir nada. Ou mais da metade de nós aqui morreríamos, né? Porque a gente esqueceria de comer. A gente come porque tem fome. Por que tem fome? Porque está impulsionado pela lei da conservação. Novamente, ela está imbuída, ela é parte de como tudo funciona. A gente nem pensa nela porque já existe em nós. Mas é uma lei, é a lei da conservação. E o instinto de conservação, né, foi dado a todos os seres. Em alguns, na natureza, ele é puramente mecânico, em outros, ele começa a ser racional. Né? E a gente aprende a ter essa vontade de conservar. E tudo tem que operar de forma equilibrada. É que nós aprendemos o equilíbrio. Obviamente, nós temos muito que aprender ainda na questão do equilíbrio, porque nós tendemos a nos desequilibrar. Então, em vez de ter fome, a gente vai ter a gula. E a gula vai nos causar prejuízo. Mas ela é movida por uma parte da lei natural, que é a lei de conservação. Depois a gente aprende que fazer exercício faz bem, é parte da lei da conservação. Mas o exercício demasiado e a obsessão
com fitness, também não é positivo, né? Vai nos levar, em algum momento, a um desequilíbrio que vai nos causar doença. Novamente, a gente tem que entender a lei da conservação e operar dentro do equilíbrio. Novamente, cada um desses é uma aula, então nós não vamos fazer uma aula de cada um, só vamos pincelar para que a gente tenha aquela vontade de estudar. Lei da destruição é uma lei, olha só que interessante. Então, quando acontece uma catástrofe, um furacão, um terremoto, uma pandemia, é uma lei. Ela faz parte dos ciclos, é o processo natural de renascimento e regeneração da matéria. É necessário para o equilíbrio do mundo também. O que parece destruição, muitas vezes, é um reequilíbrio físico e espiritual que é necessário. Ele acontece dentro das leis naturais e de acordo com as leis de Deus. Ela é uma lei, é uma força, é inevitável. As leis são inevitáveis porque são forças da natureza. Então, a destruição não atinge apenas a matéria, né? Então, o medo do fim, o medo da morte, por exemplo, faz com que o homem sempre pense que pode fazer algo a mais para o seu adiantamento, antes de partir. Então, dessa maneira, mesmo que Deus nos ensine sobre a reencarnação, ele nos deu o instinto, né, da destruição e da conservação para que a gente possa continuar evoluindo, né? Porque senão, se a gente não ligasse mais para o corpo, não ligasse mais para a vida, a gente acabaria perecendo mais cedo do que deveríamos. Por isso que tudo isso trabalha em equilíbrio e de acordo com o nosso despertar, nós vamos ficando mais inteligentes em relação a como utilizar essas leis. Depois temos o quê? A lei da sociedade. E a lei da sociedade, que interessante, porque é uma lei, é uma força, ela é uma obrigação. Então vamos perguntar, então, alguém vai perguntar, então eu não posso me isolar? Mas você pode se isolar, todo mundo pode se isolar, né? Até temos que se isolar por causa da pandemia, mas não podemos se isolar socialmente, não podemos virar o ermitão lá no deserto. Por quê? Porque a lei da sociedade, ela rege a forma como nós evoluímos, é só pela troca de experiências e de conhecimento que nós evoluímos, e sem estarmos em sociedade, não vamos evoluir, vamos aprender de quem? Ninguém consegue aprender sozinho. Se alguém aprende com um livro, alguém escreveu o livro. Se alguém aprende com o professor está lá, você precisa do professor, você precisa interagir. Então, sem a lei da sociedade, nós regrediríamos ou ficaríamos estacionados, porque não tem como evoluir. Então, é mais uma parte dessa fábrica, né? Claro que todos nós temos o livre-arbítrio, e o livre-arbítrio, né, regula também tudo isso, e nós vamos aprendendo a usar o livre-arbítrio com relação a como essas leis operam. A lei do progresso, então, é essa lei que diz que está conectada a todas as outras, e nesse caso nosso está conectada muito à lei do trabalho e do pedir e obtereis, né, o buscar e achareis. A lei do progresso diz que nós sempre progredimos, nós não regredimos, não, nós podemos estacionar, né, e ficarmos aí recalcitrantes no erro, né, e não progredir, mas nós não podemos impedir o progresso. Ele vai ser temporário esse estacionamento, né? Nós vamos ter que eventualmente continuar progredindo. E como tudo na lei natural, cada um progride ao seu passo. Então, não existe uma regra que diz que todos nós temos que progredir ao mesmo tempo e no mesmo ritmo. Por isso que temos que ter o que também? Indulgência e fraternidade e aceitação com os outros, porque cada um está evoluindo no seu passo. Isso é parte da outra lei que eu vou falar já, que é a lei da liberdade. Mas nós temos o livre-arbítrio, que é parte da lei da liberdade, para nós decidirmos com que rapidez nós vamos querer progredir. A lei do progresso está aí, que nos permite progredir, mas a velocidade, quem decide somos nós. Né? E sabemos, aprendemos nesta lei, quando estudamos essa lei, que o progresso intelectual acontece antes do progresso moral.
Porque é no progresso intelectual que nós aprendemos a diferença entre o bem e o mal. E isso nos permite, então, passar a escolher o bem e não querer sofrer com o mal, porque entendemos que o mal nada mais é do que a infração às leis naturais, essas leis que nós estamos vendo. Esse é o mal. O mal não existe em si. O mal é quando a gente resolve tentar ignorar ou lutar com a lei, com as leis naturais. Novamente, o mal para nós acontece quando a gente tenta ignorar a lei da gravidade. Alguma coisa má acontece com a gente. Mesma coisa, quando eu quero ignorar a lei do trabalho, ou a lei da conservação, ou a lei da sociedade, eu começo a sofrer as consequências de não estar operando de acordo com a lei. Lei de igualdade. E olha só, algumas dessas leis, elas são revolucionárias para a época. Nessa época, o conceito da liberdade estava pouco desenvolvido. Nós estamos saindo da escravidão e a igualdade entre os homens e entre os sexos, por exemplo, não era nada tão desenvolvido como é hoje. E naquela época os espíritos falam na obra, se você ler, sem dúvida nenhuma, não há mas, olha, tem uma exceção. Não tem exceção. Se você lê o que os espíritos nos deixaram, não há exceção. Eles falam com categoria que todos os homens são iguais. Né? E eles nos dizem que quando a gente fala que o sol nasce para todos, nós estamos promulgando uma verdade maior do que nós imaginamos, né? E apesar de todos nós termos sido criados iguais, né, simples e ignorantes, nós temos uma experiência única, cada um de nós, através do nosso livre-arbítrio, né? E aí que nós decidimos a que passo queremos evoluir, ok? A próxima lei é a lei da liberdade, que está ligada com a lei da igualdade. A lei da igualdade simplesmente diz que todos nós somos iguais. A lei da liberdade diz que cada um de nós pode fazer o que bem entender. É a lei de cada um faça o que bem entender. Só que saiba que existem leis. Esse é o único pormenor dessa lei, é que apesar de nós podermos fazer o que a gente bem entende, nós temos que saber que tudo tem uma consequência. Então, quando lemos essa lei no Evangelho, ele nos dá um exemplo, fala que o único homem absolutamente livre é o eremita no deserto. Ali, né? Porque ali, tá no deserto, não tem nada. Não tem outra pessoa. Então, como não tem nada, ele pode ser livre. Mas não tem nada também para ele ser livre, né? O que ele pode fazer é andar na areia. Não tem mais nada para ele fazer. E tomar sol. E tentar achar um oásis. No momento que tem dois deles, já não é mais liberdade absoluta. Aí apareceu o beduíno, agora já a liberdade é relativa. Por quê? Porque o que eu fizer afeta o outro, e o que o outro fizer me afeta. Então, nesse caso, nós temos que começar a entender que essa liberdade, a minha liberdade termina quando a liberdade do outro começa, né? Como a gente fala. E é exatamente assim que funciona. Então, essa liberdade passa a ser relativa às leis. Então, nós não podemos ferir as outras leis em exercendo a nossa liberdade. Nessa passagem, quando a gente lê também, né, no capítulo que fala sobre a lei da liberdade, nos fala que o homem só é absolutamente livre no seu pensamento. Mas não é verdade, né? Porque a gente pode pensar, mas sabemos que o nosso pensamento, ele é visto e entendido por Deus e pelos espíritos superiores. Então não podemos nem esconder o nosso pensamento. Quando pensamos, também somos livres de pensar o que quiser, mas sabemos que esse pensamento tem um efeito e um impacto. Ele gera uma energia, uma onda, e isso, né, vai seguir a lei de ação e reação, por exemplo. E, finalmente, a lei da justiça, amor e caridade, que é a lei que, na verdade, rege e resume todas as outras leis, e é a lei que nós começamos falando, que nós não gostaríamos de entender Deus como sendo um ser caprichoso. Porque aí, poxa, como é que fica? Como é que eu vou saber quando Deus está sendo bom comigo?
A lei de justiça, de amor e caridade, ela garante que não existe o capricho, existe o amor, existe a caridade. Então, o que é a justiça? A justiça é o respeito aos direitos de cada um. E esse é o conceito que está gravado na nossa consciência, como todas as outras leis. É por isso que nós, mesmo nas épocas mais primitivas, nos indignamos quando alguma injustiça era feita contra nós. Né? E esse conceito de se indignar quando nós somos injustiçados é um produto da lei da justiça. E aí aprendemos, através da regra de ouro, que não façamos aos outros o que não queremos que seja feito para nós. Ou façamos aos outros da mesma maneira que nós queremos que seja feito para nós. Né? Essa é a regra de ouro, por quê? Porque ela exemplifica da maneira mais clara a lei da justiça. Né? E desse ensinamento se derivam todos os outros ensinamentos que nós temos dentro da doutrina. Se não praticarmos a justiça, não temos como praticar a caridade. E quando praticamos a justiça, nós praticamos a caridade. Por quê? Porque sendo justo, seremos benevolentes com os outros, seremos indulgentes com as imperfeições dos outros, porque queremos ser justos. Por isso, a lei da justiça nos levará naturalmente à lei da caridade. Por isso, porque nós vamos entender que se nós queremos que nos perdoem as ofensas, Jesus vai nos lembrar que temos que perdoar as ofensas dos outros também. E quando Jesus nos fala dos inimigos, ele não quer dizer que nós vamos amar os inimigos como nós amamos a nossa família, mas ele quer dizer que nós deveremos agir com o inimigo como nós queremos que hajam conosco, com justiça, não é? E então é nesse contexto que nos é colocado essa lição do buscai e achareis. Ajuda-te que o céu te ajudará. Então vamos entender um pouco mais, voltando agora, que sabemos um pouco mais sobre as leis, vamos voltar para refletir então esses dois ângulos do buscar e achareis. Né? E no Evangelho ele coloca basicamente, né, duas vertentes. Uma do ponto de vista terreno e outra do ponto de vista moral. Do ponto de vista terreno, ele nos lembra que Deus colocou no homem o desejo incessante do melhor, que, como nós acabamos de estudar, é a lei do progresso, que é impulsionada pela lei do trabalho. Então, isso nos impele a pesquisa dos meios de nos melhorarmos. Todos nós estamos imbuídos com essa necessidade de melhorar. O Espírito Hamed, né, pelo médium Francisco do Espírito Santo Neto, no livro As Dores da Alma, diz que Sócrates afirmava o seguinte: Sócrates afirmava que ninguém que saiba ou acredite que haja coisas melhores do que as que faz, ou que estão ao seu alcance, ou seja, há coisas melhores que eu consiga alcançar, vai continuar fazendo o que está fazendo sem buscar o melhor. É ilógico. No momento que nós nos damos conta que existe uma maneira melhor de fazer algo, ou que eu tenho a possibilidade de estar numa situação melhor, nós vamos buscar essa situação. É ilógico para nós não fazermos isso naturalmente. Às vezes não entendemos que existe uma situação melhor, mas no momento que entendemos, a buscamos. Por isso que esse processo de evolução acontece. É isso que nos leva às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento. É isso que nos fez sair da época do primitivismo e passar a ser o homem civilizado. Através da pesquisa, a inteligência aumenta e a moral se depura. Vamos parar um minuto aqui, porque tem muita coisa nesse bullet point aqui, e que nós temos que entender como fatos, não como opinião.
Quando a gente busca resolver os problemas, nós estamos exercitando a inteligência. É um músculo, como se fosse um músculo, é exercitado. E aí, quando nós exercitamos esse músculo fica mais forte. Hoje em dia, é possível medir-se uma métrica que nos indica a inteligência, que é o QI. O QI é uma das métricas mais bem definidas que existe na ciência, curiosamente. Existe muita coisa que não é muito bem definida, mas o QI ele é muito bem definido e muito bem medido. E eu aprendi com meu filho e lendo que a nossa inteligência tem aumentado 3 pontos por década. Eu não sabia disso. Então, se alguém tiver uma dúvida, procurem pode procurar na internet, né, a evolução do QI. E vocês vão ver os gráficos lá que mostram lá desde 1800 ou 1900, quando começou a ser medido o QI, que o nosso QI tem aumentado 3, em média, né, como população, 3 pontos por década. O que quer dizer isso? Quer dizer que estamos progredindo, dá para medir o progresso hoje em dia. Essa é uma das métricas que faz possível a gente atestar que estamos progredindo. Por quê? Porque nós continuamos exercitando a nossa inteligência para resolver problemas. E aí fala, o moral se depura. Mas como é que o moral se depura com a melhoria da inteligência? Ora, como nós aprendemos, o nosso progresso intelectual acontece primeiro do que o progresso moral. E aí nós começamos a distinguir melhor o bem do mal. No momento que temos uma clareza melhor em relação ao bem e ao mal, passamos a escolher o bem. Por isso, a nossa moral se depura. Porque nós vamos parar de ser ignorantes e escolher o mal de propósito. Podemos escolher o mal por não conhecermos a lei, ou por não entendermos ainda, ou por não termos despertado a nossa consciência. Mas no momento que aprendemos, não mais escolhemos o mal de forma propositada. As necessidades do corpo sucedem às do espírito. Nós, no início, nos preocupamos, né, ao evoluir, em nos mantermos vivos. Por quê? Por causa da lei da conservação, se vocês lembram. Então, essa lei nos impulsionava a procurar o alimento material. Uma vez que evoluímos, somos civilizados hoje, e já temos, pelo menos na maioria, ainda temos um problema para resolver muito grande neste mundo, mas nos países mais desenvolvidos, como já não temos que cuidar do básico, né, da nossa alimentação, da nossa sobrevivência, nós passamos a ter a necessidade do alimento espiritual. Então, a gente vem para o estudo público do Sunrise. No domingo, por exemplo, a gente vai estudar o ESD, porque a gente quer aprender mais, a gente quer alimentar o espírito, a gente vai ler, a gente vai fazer todos os grupos de estudo, etc. E é assim que nós passamos da selvageria à civilização. Mas nos dizem os espíritos também, isso está ligado à lei da liberdade, né, que nós temos o livre-arbítrio, a gente escolhe o passo que a gente quer evoluir, que o progresso é praticamente imperceptível em cada existência. Eu não quero que isso soe como desmotivador, mas é um atestado de que a gente evolui passinho a passinho. Por isso que não tem que ter tanta pressa, não temos que violar as nossas consciências ou as consciências dos outros, porque nós vamos cada um evoluir de acordo com a nossa vontade. O querido amigo Henrique sempre me lembra do conceito da vontade, né, que o Leon Denis coloca muito bem nos seus livros. Me corrija aí, Henrique, se eu falar besteira. Mas, por quê? Porque a vontade é essa mola propulsora que nos faz querer melhorar. Então, a gente tem que aprender a trabalhar com a vontade. Por muitas existências não tivemos vontade, só tivemos instintos. À medida que ficamos mais evoluídos, com a consciência mais esperta, passamos a querer evoluir. Né? Mas ainda assim, num passo que não seja desnatural ou que não seja natural. Né? E por isso temos a oportunidade da reencarnação. Essa é a grande bênção que Deus nos deu, né? A grande misericórdia da nossa existência imortal é sabermos que somos espíritos imortais e sabemos que podemos reencarnar
e que se nós não aprendemos numa existência, nós teremos várias oportunidades de continuar. Não queremos desperdiçar a reencarnação. Não é esse o objetivo. Mas não precisamos ficar desesperados, desmotivados, né? Desalentados, depressivos, se nós achamos que não estamos aproveitando ainda a nossa reencarnação como devemos. Fantástico! Se esse pensamento cruza a nossa cabeça, né, passa na nossa mente, ótimo! Aproveitemos então para reorientar as nossas encarnações, sem desespero, sem pressa, porque nós temos a oportunidade de reorientar naturalmente, sem nos violentarmos, ou sem violentarmos ou desequilibrarmos os círculos onde vivemos. Essa é a grande lição que nós aprendemos. Então, o trabalho é uma necessidade, é uma lei. Quando falamos procure e acharás, trabalhe e produzirás, isso quer dizer que seremos os herdeiros das nossas obras e teremos o mérito dessas obras. Nada mais justo de que para que nós sejamos recompensados pelo esforço que fizemos. Daí vem o pedir e obter. Esse é do ponto de vista terreno. Mas tem um outro ponto de vista, eu vou pular aqui, gente, eu vou deixar o amigo Antúlio, ele sugeriu um trecho do filme, né, Construindo a Arca, se vocês lembram, lá com Morgan Freeman, e eu não vou passar aqui, tem um trechinho muito bacana que fala, mas como eu sei que o tempo vai estourar, eu vou deixar só aqui a referência, não vou passar, e fica o convite, né, se quiser colocar aí no chat aí o Antúlio, só para lembrar o nome do filme e a passagem. Senão, a gente vai aqui continuar e falar, então, do ponto de vista moral, o que quer dizer o buscai, né, buscai e acharás. Significa o seguinte, que nós podemos pedir dentro das leis, lembra que a gente falou das leis, para nós entendermos o que nós vamos receber. Se a gente entende as leis, a gente para de pedir coisa absurda. A gente passa a entender que o que nós podemos pedir é o que está dentro da lei. Nós não podemos pedir que Deus tenha um capricho conosco, tenha uma preferência, fala, ó, dá uma aliviada aqui para mim, né? Poxa, eu não queria trabalhar essa semana, eu não queria mais ter que, né, pagar aluguel, eu não queria mais ter que passar tanta dificuldade. Nós não podemos pedir isso, né? Porque isso estaria quebrando alguma das leis que nós estudamos. Mas nós podemos pedir o quê? Luz. Luz para nos clarear o caminho. Nós podemos pedir. Para que nós possamos enxergar como as leis funcionam, para que nós possamos evitar o mal. Podemos pedir forças para resistir o mal. Podemos pedir ânimo, né? Podemos pedir a assistência dos bons espíritos para que eles nos acompanhem, nos guiem, e sabemos que cada um de nós tem um espírito protetor, dedicado, é o nosso mais que personal trainer, é o nosso personal counselor, é o nosso personal tudo, ele está ali conosco, ele ou ela, estão ali ao nosso lado, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Kardec pergunta se o nosso guia está sempre conosco, e a resposta é sempre que você precisar dele, porque ele não vai ficar do seu lado se você não está nem dando bola ou está fazendo tudo o contrário do que o teu espírito protetor está tentando te orientar. Então, o espírito protetor, ele tem mais o que fazer. Então, se a gente está trabalhando com ele, ele está sempre conosco. Se nós passamos a ignorar ou passamos a não querer escutar as boas orientações que recebemos, não é que o espírito fica nervoso, ele simplesmente fala, bom, não, esse meu amigo ou minha amiga não está preparado para trabalhar comigo nesse momento, então eu vou fazer outras coisas mais úteis. Mas no momento em que nós pedimos, com sinceridade, esse benefício nos chega imediatamente. E vem na forma de assistência, né? Na forma de assistência, como estamos falando aqui, não vem na forma do carro novo, não vem na forma do ganhar na loteria, não vem na forma de não ter que estudar para fazer a prova, não. Nos vem na forma de força, orientação, esclarecimento, coragem,
para que a gente possa, através do uso das leis naturais, conseguirmos atingir o equilíbrio, a paz, a felicidade e o progresso. Pedi bons conselhos e eles jamais vos serão recusados. Jamais, nunca Deus, através dos Espíritos, nos negará um conselho para nos auxiliar a resolver uma situação. Se nós vamos escutar ou não, é uma outra história e uma outra palestra. Porque quando pedimos o conselho, muitas vezes o conselho chega da seguinte maneira: olha, vai e te reconcilia com o outro. Eu vou falar, peraí, que história é essa? Eu não vou falar com o outro, não. Eu não vou ligar para o Henrique. Que coisa nenhuma. Eu não vou ir falar com fulano, ciclano, eu não quero falar com... Eu não vou fazer isso. Então, nós muitas vezes recebemos orientação dentro da nossa mente, do nosso coração, vem aquela ideia, aquela vontade, por exemplo, de se reconciliar, mas o nosso orgulho não permite que nós hajamos dentro da resposta que recebemos do alto. E aí, meus amigos e minhas amigas, como é que fica, né? Então, é por isso que o pedir obtereis, ele é um pedir obtereis com várias cláusulas aí, né? Que nós temos que entender, é um contrato meio complicado, que nós temos que entender, mas é um contrato que está baseado completamente na lei do amor, da justiça e da caridade. Sempre. Batei a vossa porta e ela vos abrirá, sempre, né? Batei a nossa porta, a porta dos céus. Batei a porta de Jesus, a porta dos bons espíritos, e ela sempre se abrirá. Mas pedi sinceramente, com fé, confiança e fervor. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância. Saibamos, né, quem é Deus. Nós não somos Deus. Deus é o nosso Criador, nós somos as criaturas. Sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças. No momento em que nós, homens e mulheres, começamos a confiar mais em nós mesmos do que em Deus, e achamos que nós não precisamos de ajuda e somos autossuficientes, então nós ali já recebemos o auxílio. Então, né, como a gente fala em português, se vira então, meu amigo, se você acha que você pode mais do que Deus, porque aí somos abandonados às próprias forças e as quedas que derdes serão o castigo do vosso orgulho. Aí vamos aprender da forma amarga. Não precisamos, mas é assim, muitas vezes, que nos chega a lição. Falemos aqui um pouco da paciência e da perseverança. Por quê? Porque passaremos por crises. E as crises vão testar nossa paciência, nossa motivação. Por que estamos em crise? Muitas vezes porque nos desorientamos com relação às leis. Estamos tão confusos em relação às leis que a vida tem que nos dar um chacoalhão, aquele chacoalhão duro, né, que nos vai testar profundamente a nossa, não só a nossa paciência e a motivação, a nossa fé, a nossa crença na vida, o nosso entendimento. Por quê? Porque nós estamos completamente desorientados. É hora de voltar às bases. É hora de passar a pensar novamente. O que eu estou fazendo na minha vida? Aonde é que eu me desviei tanto das leis naturais, das leis morais de Deus, que agora eu tenho que ser chacoalhado? Eles vão testar a nossa perseverança para suportarmos a crise. Por quê? Porque nós não vamos aprender na primeira tentativa. Nós não vamos resolver o problema na primeira tentativa. Isso é infantil. Se nós estamos numa situação em que nós temos que realinhar a nossa forma de existir com as leis, e nós ignoramos, né, esse desalinhamento por um tempo, nós não vamos conseguir realinhar isso na primeira tentativa. Por isso, precisamos da perseverança e da paciência, que nós vamos ter que continuar tentando até atingirmos esse objetivo de realinhamento, de reequilíbrio. Exige o desenvolvimento da paciência. Nesse filme, né, da Arca, que o Antúlio, né, me alertou tão bem, essa passagem, o Morgan Freeman, que é Deus, né, no filme, ele
diz o seguinte: quando você pede paciência a Deus, Deus não te dá paciência, porque Deus não pode nos poupar de fazermos o trabalho. Então, o que Deus nos dá? A oportunidade de ser pacientes. Olha só que bacana. Porque nós, se não temos paciência, é porque nunca exercitamos o esforço de ser pacientes. Então, quando a gente pede paciência, o que Deus vai nos dar? Um monte de situações que vão despertar a nossa impaciência para que nós possamos exercitar a paciência. Então, às vezes parece que a gente fala, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Não tem um ditado assim em português? Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Ou seja, quanto mais eu rezo, parece que tudo fica pior. Não é que fica pior, que quando eu peço paciência, Deus não vai me dar paciência, eu não vou virar um zen budista, né, no dia seguinte. Eu vou ser apresentado com situações para que eu desenvolva a minha paciência. Então, aí é que as coisas parecem que pioram. A perseverança nasce da fé. Nós temos que acreditar que as coisas vão melhorar. Nós temos que acreditar nas leis naturais. Nós temos que saber que elas existem. E se nós sabemos disso, a gente vai perseverar porque sabe que elas vão se operar sem capricho, né? Mas de acordo com a vontade de Deus. Sofrimento ocorre quando enfrentamos situações para as quais não estamos preparados. Olha só. Muitas situações que são consideradas normais para alguns, para outros é um sofrimento. A mesma situação. Muitas pessoas passam pela mesma situação, algumas com uma naturalidade tremenda, e para as outras é um desastre. Por quê? Porque aquela que passou já está preparada, já passou por aquilo, né? Já superou, já criou, não foi de graça, não é um presente. Aquela pessoa já passou por aquilo antes, talvez numa outra vida. Então, né, como diz Divaldo Franco, para aquele que crê, o impossível é uma tarefa que somente demora um pouco mais para ser realizada, porque o possível se pode realizar imediatamente. E o que é possível para nós é o que nós já estamos preparados para fazer. E o que a gente acha impossível é que não aprendemos ainda a fazer, mas vamos aprender, vai demorar um pouquinho mais. Kardec, vamos pensar em Kardec por um minuto. Kardec foi feliz, primeiro, porque descobriu a sua missão. Mas não foi fácil. Para quem estudou Kardec, viu o filme, a vida dele foi dura, extremamente sofrida, mas ele perseverou. Quantas vezes Kardec pensou em desistir? Várias. Né? A gente lê e vê o filme e sabe que ele, por vários momentos, ele pensou em desistir, mas não desistiu, e nós agradecemos a Kardec por não ter desistido. Porque se Kardec tivesse desistido, nós não estaríamos aqui estudando a doutrina espírita, né? Apesar que sabemos que sim, porque os espíritos, né? Quando ele falou com os espíritos, não lembro que parte, e se eu falhar, ele perguntou, e se eu falhar na minha tarefa? Os espíritos disseram, há outros que estão preparados para assumir a sua tarefa. Por quê? Porque também Deus não pode ser injusto conosco e nos abandonar se um homem falha na sua tarefa. O Espiritismo, a doutrina espírita, é um presente para a humanidade. O entendimento espiritual era um presente para a humanidade e um homem falhando não poderia nos roubar dessa oportunidade, né? Mas nós somos felizes que Kardec perseverou, porque a gente não sabe quanto tempo mais, se ele tivesse falhado, teria demorado para a gente entender a doutrina. Bom, gente, só temos 2 minutos, e o que eu vou fazer, eu vou deixar o convite para que vocês leiam os outros 2 itens importantes desse estudo, que é observar os pássaros do céu, que nós não estaremos falando hoje, mas está aí, e nos deixa questões para reflexão, é muito interessante. E o outro é o não vos afadigueis pela posse do ouro, que também vai nos falar muito, né, de como tratamos das posses materiais e das posses espirituais, e a orientação que Jesus deu para os discípulos na época, que foi, na verdade, uma norma de segurança para que os espíritos pudessem ir pregar. Não falaremos. Eu vou fechar com alguns pensamentos rápidos aqui e que
Como nós falamos desde o começo, os nossos suplícios sempre serão atendidos por um Pai de amor, que nos vai dar o que precisamos e não o que queremos, e sabendo que Deus está dentro de nós. O reino de Deus é obra divina no coração do homem, como nos falou Humberto de Campos. Então, não precisamos buscar também lá fora, precisamos buscar dentro de nós, por isso o conhece-te a ti mesmo, porque está dentro de nós descobrir essas leis que nós aprendemos. Que a nossa busca é a busca do nosso aperfeiçoamento, lembrando que o espírita não é perfeito. Como nos foi falado no capítulo 17, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações. Esse é o verdadeiro espírita. O espírita não é santo e o espírita não é perfeito. Deus sabe da nossa limitada capacidade. E por isso que Jesus já nos ensinou a orar, para que a gente nem precisasse quebrar a cabeça para descobrir como é que nós vamos orar. Mas esse esforço de pedir e mudar tem que ser grande? Não. Né? Na questão 909, a gente sabe ali que os Espíritos nos falam que essa vontade, ela não precisa ser uma vontade monstruosa. A gente tem que começar com pequenos esforços, mas poucos de nós têm essa capacidade do pequeno esforço e da pequena vontade. Mas vamos nos empenhar para isso. E, finalmente, né, lembrando que Emmanuel, por Chico, sempre diz que todas as vitórias que nós temos, todas as vitórias materiais ou espirituais, elas são frutos da nossa perseverança. Então, lembrando que, né, desistir na primeira dificuldade vai nos privar de atingirmos o aprendizado e o desenvolvimento e o progresso que todos nós estamos destinados a fazer. E dentro disso, meus amigos e minhas amigas, eu vou pedir então para que a Alba, se ela estiver aqui, estou vendo você aqui, Alba. Estou escutando. Estou presente. Ah, beleza, estou escutando você. Então, por que você não conduz a gente na nossa irradiação e prece final, então, minha amiga querida? Com certeza. Obrigada, Edu. Queridos irmãos, vamos nos sintonizando com a espiritualidade maior, iniciando essa irradiação de hoje, agradecendo a dádiva da vida e a tudo que nos foi concedido para merecermos esse reencontro. Deus, nosso Pai de amor e bondade, Maria, nossa Mãe espiritual, e Jesus, nosso Mestre, agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para esse aprendizado de hoje. Que nesse momento nossos sentimentos possam se elevar, entrando em sintonia com o alto, e que as energias emitidas por cada um de nós levem a esperança, a serenidade e o remédio espiritual para aqueles que necessitam. Iniciemos nossa irradiação pedindo por todos que sofrem, não somente aqueles debilitados pelas enfermidades dessa pandemia que ainda assola o planeta, mas também por aqueles que se encontram isolados na esperança que tudo passará. Irradiemos por todos os profissionais da saúde e a todos aqueles que se encontram nas frentes de assistência dos hospitais. Que esses profissionais sejam fortalecidos neste momento de comprometimento na profissão que abraçaram. Que as falanges médicas e espirituais possam auxiliá-los nesse momento tão significativo de dores para o nosso adiantamento moral. Irradiemos por aqueles que já partiram para o mundo espiritual. Que eles sejam consolados e amparados neste momento, permitindo assim um despertar de resignação e serenidade. Pai, pedimos pelo Brasil, pelo nosso Brasil,
mas também por este país que nos acolhe. Não esquecendo, porém, os demais países em sofrimento. Pedimos, Senhor, pelos governantes dessas nações e por todos aqueles que detêm o poder nas mãos, que a espiritualidade maior atue de maneira que eles sejam tocados pelos sentimentos de fraternidade maior e possam ter a consciência de que todos somos responsáveis pelo equilíbrio deste planeta. Pai, continuamos pedindo também pelos nossos irmãos que se encontram abandonados nas ruas, nos asilos, nos orfanatos, nos presídios. Que o amparo e o auxílio cheguem até eles, de alguma forma, para que não se sintam abandonados. Irradiemos agora por todos os irmãos encarnados e desencarnados, cujos nomes foram colocados em nossa caixa de radiação virtual. Irradiemos por aqueles nomes que vierem à nossa tela mental neste momento. Que os bons amigos espirituais possam levar o amparo a cada um deles. Irradiemos pela família dos trabalhadores do Sunrise, rogando a proteção por todos os trabalhos realizados na divulgação dessa doutrina. Neste momento, uma chuva de luz invade o nosso planeta, aliviando nossos males físicos e espirituais, dissipando a sombra e o medo. Que nossos corações possam ser inundados na esperança de dias melhores. Que possamos sentir a renovação da fé, fortalecidos na esperança, certo de que estamos amparados e protegidos. E que tenhamos uma semana de paz e que possamos estar aqui de volta, reunidos novamente no próximo domingo, pela graça de Deus. Que assim seja. Que assim seja, amiga querida. Muito obrigado. Eu vou pedir para a Claudinha fazer os nossos avisos finais. Olá, estão me ouvindo? Estamos ouvindo, sim. Ok. Bom dia a todos, obrigado pela presença de todos aqui hoje no nosso estudo. E, mais uma vez, agradecemos também a equipe do Sunrise por nos ter dado essa oportunidade. E seguimos, então, com os nossos avisos finais. Para o mês de julho e agosto, nós estamos ajudando na arrecadação de material escolar para o YMCA. Existem algumas formas de poder ajudar. Uma seria através do website, que está aqui, que é o website do YMCA. Você pode ir online e ajudar financeiramente. E a outra forma seria de comprar o kit, que é dessa foto aqui, desse slide aqui embaixo. É o kit de material escolar. Você pode comprar através do ITB ou do Kruger o kit já formado, e ali mesmo você faz a doação. Eles estão pedindo essas duas formas de ajuda esse ano, em vez de nós comprarmos o material e deixarmos lá, pois eles, devido ao alerta aqui em Houston de Covid, que está no Red, eles não estão querendo fazer montagem de kits pessoalmente com voluntários devido a esse fato. Então, quem puder ajudar, aqui estão algumas formas de ajudar. Essa semana, na sexta-feira, dia 31, às 7h30 da noite, horário de Houston, 9h30 de Brasília, o Kardec Spiritist Society vai estar promovendo mais um bate-papo em português no Facebook com Haroldo Dutra Dias. E para acessar esse bate-papo, você basta ir até a página do Kardec Spiritist Society of Houston no Facebook e assistir ao bate-papo às 7h30 da noite. Ele vai falar sobre a transformação moral na obra de Emmanuel. E, muito importante, a próxima semana, dia 2 de agosto, esse estudo público que nós acabamos de ter, de 10h30 às 11h30, será
com o nosso convidado, Júlio Carvalho, e será em inglês. O título será Prejudice, Racism and Spiritism. É uma ótima oportunidade que todos nós temos de convidar os nossos amigos que são americanos, que falam inglês, que às vezes têm curiosidade né, da nossa doutrina, gostariam de aprender, mas às vezes por ser em português, os nossos estudos, esse vai ser em inglês. E os nossos teenagers, os nossos adolescentes também vão estar assistindo conosco esse bate-papo, esse estudo sobre Prejudice, Racism and Spiritism na próxima semana. Então, por favor, nos ajude a passar essa mensagem adiante. Eles podem, os amigos interessados podem ir no nosso website e se cadastrar para receber o e-mail com o link da palestra, mas também o mesmo link todo domingo do estudo. Então, se alguém quiser também passar o link, é o mesmo domingo, é o mesmo link de todos os estudos que fazemos aos domingos, das 10h30 às 11h30. Então, na próxima semana, no EJE, que é o nosso estudo da doutrina espírita, que é de 9h15 a 10h15, nós vamos começar um novo módulo, que é lei de destruição e lei de conservação. Destruição necessária e destruição abusiva. Será esse o tópico do nosso estudo na próxima semana. E os estudos públicos, como eu acabei de falar, vai ser para adultos e adolescentes juntos, será em inglês com Júlio Carvalho. E as crianças menores de 7 a 11 anos vão falar sobre perdão. No mais, muito obrigado, boa semana a todos e nos vemos semana que vem. Boa semana, obrigado, Claudinha, boa semana para todo mundo, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.